Antes mesmo das espadas se cruzarem, antes do primeiro grito de guerra ecoar pelos campos de batalha, o destino de impérios e civilizações já estava selado. Não era a força bruta de um único guerreiro que decidia a vitória, mas sim a organização impecável, a disciplina férrea e o ritmo inabalável de um exército coeso. Sem esses pilares, até mesmo o mais feroz dos vikings, o mais corajoso dos romanos, sucumbiria. A história nos ensina que a verdadeira força reside na união e na estratégia. Vamos mergulhar na máquina de guerra romana, um império que dominou o mundo conhecido por séculos, não apenas pela sua engenharia ou administração, mas pela sua inigualável capacidade militar. Uma das suas formações mais icônicas era a testudo, a famosa tartaruga. Os legionários romanos não lutavam como indivíduos isolados, mas como uma parede viva, um bloco impenetrável de escudos e carne. Escudos eram erguidos sobre a cabeça, formando um teto protetor. Outros eram posicionados à frente e nas laterais, fechando completamente a formação. Flechas inimigas batiam e deslizavam inofensivamente, pedras se quebravam no impacto, incapazes de penetrar essa fortaleza móvel. A testudo transformava homens em uma máquina de cerco ambulante, capaz de avançar sob uma chuva de projéteis. O segredo por trás dessa invencibilidade? Disciplina absoluta. Cada legionário sabia que, se um único homem falhasse em manter sua posição, a brecha poderia significar a morte de todos. Era uma lição brutal de interdependência e lealdade. Além da testudo, os romanos aperfeiçoaram a linha manipular, uma tática que contrastava com a rigidez de outras formações da época. Diferente de exércitos que lutavam em uma única linha massiva, os romanos alternavam suas linhas de combate. A primeira linha atacava, exauria o inimigo e, em um movimento coordenado e disciplinado, recuava para ser substituída pela segunda linha de homens frescos e prontos para o combate. Essa rotação constante garantia que sempre houvesse soldados descansados e cheios de vigor para manter a pressão sobre o adversário. A guerra, para os romanos, era uma maratona de resistência, onde a fadiga do inimigo era tão letal quanto qualquer espada. Mas a organização não era exclusividade romana. Do norte gelado, a fúria organizada dos vikings também deixou sua marca na história. Embora muitas vezes retratados como bárbaros desorganizados, os vikings eram mestres em táticas de combate brutais e eficazes. A muralha de escudos, ou shield wall, era a espinha dorsal de suas formações. Guerreiros formavam uma parede compacta, escudo com escudo, ombro com ombro. Machados passavam por cima, lanças perfuravam por baixo, criando uma barreira quase impenetrável. O objetivo principal não era um avanço rápido, mas sim quebrar a linha inimiga através de uma pressão constante e implacável. Quando essa muralha finalmente cedia, o que se seguia era um massacre, um turbilhão de violência onde a ferocidade viking era liberada. E para um ataque ainda mais devastador, os vikings empregavam a formação do javali, ou Svinfylking. Esta era uma ponta triangular, com os guerreiros mais fortes e experientes na vanguarda, formando a cabeça do javali. Essa formação era projetada para uma penetração brutal e rápida nas linhas inimigas, rompendo a coesão do adversário e criando caos. Era uma tática agressiva, arriscada, mas quando bem sucedida, era absolutamente devastadora, transformando a batalha em uma corrida para a sobrevivência. A Idade Média e Antiga foi um caldeirão de inovações militares e outras formações impressionantes surgiram. A cavalaria normanda, por exemplo, era temida por sua carga coordenada. Cavaleiros pesadamente armados, montados em cavalos robustos, avançavam em uníssono, combinando velocidade e impacto de uma forma que poucos exércitos podiam resistir. O medo que inspiravam muitas vezes vinha antes mesmo do choque físico, desmoralizando o inimigo antes da batalha começar.
Os arqueiros ingleses, especialmente com seus longbows, revolucionaram o campo de batalha. Posicionando-se em terrenos elevados, eles podiam desferir uma chuva de flechas sobre as formações inimigas a distâncias impressionantes. Antes mesmo que o combate corpo a corpo pudesse sequer começar, o inimigo já estava sangrando, desorganizado e com suas fileiras dizimadas. A precisão e o volume de fogo dos arqueiros ingleses eram uma força a ser reconhecida. E não podemos esquecer da falange nórdica ou saxônica, uma variação da muralha de escudos, mas muitas vezes com escudos ainda maiores e uma linha ainda mais densa. Essa formação era sinônimo de resistência. Uma barreira quase inquebrável que podia suportar investidas inimigas por longos períodos, desgastando o adversário, até que uma oportunidade para o contra-ataque surgisse. A verdade que poucos entendem sobre essas batalhas épicas é que a maioria delas não era decidida apenas pela coragem individual ou pela força bruta. A vitória era forjada na disciplina inabalável, na coordenação perfeita entre os homens, no controle emocional sob o caos da guerra e na obediência irrestrita às ordens. O guerreiro sozinho, por mais habilidoso que fosse, era mortal, sim. Mas a formação organizada, essa sim, era imparável. Vikings eram ferozes, romanos eram disciplinados, normandos eram estratégicos. Mas todos, sem exceção, compreendiam uma verdade fundamental. Quem quebra a formação, quebra a batalha. E quem quebra a batalha, meus amigos, decide o curso da história. Se inscreva no canal para não perder as melhores sagas e continuar explorando os segredos e as histórias que moldaram nosso mundo.